Olá pessoal, meu nome é Felipe Medeiros, sou instrutor de Física do projeto Conhecimento e Emancipação Social da parceria FATEC UERJ, e no vídeo de hoje a gente vai resolver e comentar as questões para o processo seletivo do CEDERJ de 2023.2. Então, sem mais demora, vamos a essas questões. Questão 13. Um bloco de madeira de massa m igual a 0,5 kg desliza sobre uma superfície horizontal de uma mesa com atrito. Considere que sua velocidade inicial é v0 igual a 0,4 metros por segundo, e que ele desliza sobre a superfície até parar. O trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco nesse processo é... Essa é a questão clássica de trabalho e energia. A gente sabe que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Como não foi dado o coeficiente de atrito e nem a distância, a gente não pode resolver pela definição, que é força vezes a distância, né? E vezes o cosseno do ângulo entre a distância e a força. Mas nos foi passada a velocidade tanto inicial quanto final, porque a inicial é 0,4 metros por segundo e a final é zero, porque ele foi até parar. Então a gente pode resolver, né, encontrar o trabalho por variação da energia cinética. A gente sabe que a energia cinética ela é dada por meio de mv2, mv quadrado, né? Então vamos calcular esse trabalho. A energia cinética final, ela depende da velocidade final, que é zero, então a energia cinética final é zero, e a energia cinética inicial vai ser meio de mv0 ao quadrado. Lembrando aí que a gente tem esse sinal de menos, porque é final menos a inicial. Já que a final é zero, a gente vai ter que o trabalho é apenas menos a energia cinética inicial. Se a gente colocar os valores, né, a gente vai ter menos meio, que vem da fórmula, esse 0,5, que é a massa, e esse 0,4 ao quadrado. Aí eu fiz um passo matemático apenas para facilitar as contas, né, em vez de ficar multiplicando números com vírgula, que pode algumas vezes levar algum tempo, dependendo do valor. E a gente sabe que numa prova a gente tem um curto tempo para muitas questões. Então eu escrevi 0,5 como meio e 0,4 como 4 sobre 10. Aí eu fiquei, né, com menos 1 sobre 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então eu já simplifiquei. E o resultado ficou menos 4 sobre 100. Menos 4 sobre 100 é muito mais fácil do que fazer, do que sair fazendo 0,5 vezes 0,4 ao quadrado, né? Então a gente encontra menos 0,04 joules. Nota aí para esse sinal de menos, porque é uma força dissipativa, então seu trabalho é negativo. Isso dá para a gente, como gabarito, o item B. O trabalho realizado pela força de atrito é menos 0,04 joules. Vamos então à nossa próxima questão. Questão 14. Uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica K igual a 5 N por metro está pendurada verticalmente por uma de suas extremidades presa em uma haste. Um corpo de massa m igual a 0,2 kg é fixado na extremidade livre da mola e o sistema atinge o equilíbrio estático. Considerando que a aceleração da gravidade no local é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a distensão da mola nessa situação é... Eu desenhei aí o esquema, né? Essa primeira figura, ela é a mola sem nada, né? Apenas presa. E no segundo desenho é a mola estendida por conta do peso do nosso bloco M. Desenhei também o eixo XY, onde a parte X a gente não vai utilizar, mas eu quis colocar apenas por costume. E denotei aí que o sentido positivo do Y está para cima. As forças que agem sobre o bloco M são P para baixo e a força elástica para cima. Quando eu for analisar o movimento em Y, eu vou ter então que a força elástica menos o peso é igual a zero. Novamente, porque eu estipulei, né, coloquei que o sentido positivo de Y é para cima. Nada me impediria de colocar que é para baixo. Eu teria apenas P igual a... Perdão, eu teria apenas P menos a força elástica igual a zero. Vocês notam que quando eu passar para o outro lado, eu vou encontrar o mesmo resultado. A força-peso a gente sabe que ela é dada por massa vezes gravidade. E a força elástica ela é dada por K vezes ΔX, onde ΔX é o quanto a mola foi ou comprimida ou estendida, né? E aqui a gente sabe que ela foi estendida de um certo ΔX por conta do peso da massa, desse bloco de massa, né?
Isolando aí, eu vou ter que o ΔX vai ser igual a mg sobre K. Fiz aí novamente um passo matemático para simplificar as contas, né? E encontro que o ΔX vai ser igual a 0,4 metros. Também poderia ter feito de forma mais fácil, né? Que 0,2 vezes 10 já é 2, dividido por 5. Multipliquei e dividi por 2. Novamente, eu estou multiplicando por 1, né? Isso não altera a igualdade. 4 sobre 10, então, que é 0,4 metros. O que dá para a gente o resultado como item D, 0,4 metros. Vamos então à próxima questão. Questão 15. Duas quantidades iguais de água, uma na temperatura de 80 graus Celsius e outra na temperatura de 20 graus Celsius, são misturadas. Desprezando as perdas de calor para o meio ambiente, a temperatura final da mistura é... Um foco importante é esse desprezando perdas de calor para o meio ambiente. Isso é o que nos permite dizer que Q1 mais Q2 é igual a zero. Esse zero é exatamente porque não há troca de calor com o ambiente. A gente despreza as perdas de calor para o ambiente. Bom, a gente sabe que o calor ele vai ser igual a massa vezes o calor específico, que é essa constante C, vezes o ΔT, a variação de temperatura. Como são massas iguais de água e, bom, são de água, a gente tem que M vai ser igual tanto para Q1 quanto para Q2 e C vai ser igual tanto para Q1 quanto para Q2. O que deixa para a gente, né, ΔT1 mais ΔT2 é igual a zero. Só que a temperatura final de ambas elas é igual, então eu vou ter TF. E a temperatura inicial para T1 é diferente da temperatura inicial para T2, né? Supondo aí, né, T1 a 80 e T2 a 20. Se eu isolar TF, eu vou encontrar que essa TF, essa temperatura final, vai ser a soma das temperaturas iniciais, T1 mais T2, dividido por 2, que dá para a gente uma temperatura final de 50 graus Celsius. Vamos então à nossa próxima questão, né? E é óbvio, né? O gabarito dessa, item B. Questão 16. A pressão de uma certa quantidade de gás ideal é reduzida, mantendo seu volume constante ao longo do processo. Isso significa que a gente reduziu a pressão sem ter trabalho, tanto realizado pelo gás quanto realizado sobre o gás, porque o trabalho ele vai depender da variação do volume. Nessa transformação, a quantidade de calor Q recebida pelo gás e sua variação de temperatura T são, respectivamente, uma questão de gás ideal. A gente usa a equação de estado para o gás ideal, né? PV igual a nRT. A gente sabe, então, né, que P, pressão, vai ser igual a NR, que são constantes, né? Número de mol e uma constante dos gases aí. Notem, né, que a gente tem muito costume de fazer com número de partículas e constante de Boltzmann, que fica Nzão K, mas Nr também é um valor de constante, com o qual você adiciona o número de Avogadro, né, ao K. Então, nRT sobre V. O enunciado diz para a gente que a pressão é reduzida. Logo, a pressão final ela é menor que a pressão inicial. Só que eu sei que a pressão, pela equação de estado de gás ideal, é dado por nRT sobre V. Então, eu vou ter nR, temperatura final, dividido por V, tem que ser menor do que nR, temperatura inicial, dividido por V. Posso simplificar N e R, porque N depende do número de mols e partículas do gás, e isso não houve nenhuma alteração. R é uma constante. E V, ele diz no enunciado que a gente mantém o volume constante. Então, tanto N, quanto R, quanto V são iguais, o que dão para a gente que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Se a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser menor do que zero. Eu vou ter uma temperatura final menor do que a temperatura inicial. Se eu tivesse valores numéricos aí, né, eu encontraria um valor negativo para essa variação de temperatura. A gente sabe que o calor ele vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Massa não é negativa, calor específico é uma constante, também não negativa. Então, ele depende linearmente de ΔT, da variação da temperatura. Se a variação da temperatura é menor do que zero, a quantidade de calor é menor do que zero. Então, a gente tem aí, né, como resposta o item D, Q menor que zero e ΔT menor que zero. Vamos, então, à nossa próxima questão. Questão 17.
dois resistores idênticos estão conectados em série em um circuito. Eu até desenhei o circuito ali, né? Esse primeiro aí, né, na parte de cima. A diferença de potencial nos terminais do conjunto, ou seja, a nossa bateria que sustentaria esse circuito, ele é de 12 volts. Nessas condições, a corrente que flui através desses resistores tem um valor I, e a potência dissipada pelo conjunto, ou seja, pelo resistor equivalente, é 24 watts. Considere que, alternativamente, o mesmo par de resistores seja colocado, né, conectado em paralelo, como mostra o circuito abaixo. E que a diferença de potencial nos terminais do conjunto dessa nova configuração seja ajustada para um novo valor V2, de modo a manter a corrente em cada resistor como valor I. Os valores V2 e a potência total P2 dissipada pelo par de resistores, ou seja, a potência dissipada pelo resistor equivalente em paralelo, nessa situação serão respectivamente. Bom, a gente usa então a primeira condição de circuito que ele falou para a gente, que é um circuito alimentado por uma bateria de 12 volts e dois resistores iguais, conectados em série, para encontrar as características desse circuito. Vamos começar então encontrando a resistência equivalente. A gente sabe que o resistor em série, a resistência equivalente vai ser apenas a soma dos resistores. Então, minha resistência em série vai ser 2R. A potência dissipada, uma das suas formas de escrever, né, é a diferença de potencial ou a tensão V vezes a corrente I que atravessa esse resistor. Dessa forma, se eu isolar a corrente, eu consigo encontrar qual é esse valor. Então, eu sei que nesse resistor equivalente, né, eu vou ter uma corrente de 2 A. Agora, para encontrar o valor de cada um dos resistores, para encontrar a resistência, né, resistência R, eu vou usar V igual a RI. Só que o R aqui vai ser a resistência equivalente em série. Ou seja, V vai ser igual a resistência equivalente em série vezes a corrente. E notem que a mesma corrente que atravessa o primeiro resistor R também atravessa o segundo resistor R, já que nós temos apenas uma malha nesse circuito. V vai ser então igual a 2RI, onde eu tiro então que o valor de cada um dos resistores R tem uma resistência de 3 ohms. Para o segundo esquema, ele diz que ele modifica, obviamente, né, a conexão dos resistores, passa a ser em paralelo, mas ele mantém o mesmo resistor, ou seja, são dois resistores em paralelo de 3 ohms. Ele muda, então, a fonte de tensão, né? Ela passa a ter uma tensão V2. Eu começo aqui calculando a resistência equivalente, e aí lembrando, né, para resistores em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, dependendo de quantos resistores você tem. Aqui nós temos dois resistores de resistência igual a 3 ohm, então 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1/3 mais 1/3, que dão 2/3. Logo, a resistência equivalente em paralelo é 3 meios, né? 3 sobre 2 ohms. Um fato interessante aqui é o seguinte, ele diz que ele configura esse valor V2 de modo que a mesma corrente I que a gente descobriu no circuito acima, que era 2 A, percorra o resistor, os resistores, né? Ou seja, cada um dos resistores de 3 ohm passa sobre ele uma corrente de 2 A. Logo, a corrente total do circuito, como mostra esse desenho em vermelho, ela tem que ser a soma das duas correntes. Então, a corrente circulando no circuito agora passa a ser 2 mais 2, 4 A. Se eu sei qual é a corrente que circula o circuito, e se eu sei a resistência equivalente, eu consigo, pela fórmula V igual a RI, descobrir qual é o valor de V2. V2, então, vai ser a resistência equivalente em paralelo vezes essa corrente total. Isso dá para a gente 6 volts. Se eu sei a tensão, eu posso, através da fórmula P igual a VI, encontrar qual é a potência dissipada. E notem aqui, tá? A potência dissipada que ele quer é pelo par de resistores. Quando ele diz par de resistores, ele quer da resistência, né, do resistor equivalente em paralelo, que é o 3 sobre 2 ohms.
Colocando nossos valores, então, a gente vai encontrar 24 watts. Esse não ficou muito boa a imagem, tá? Mas é 6 vezes 4, não é 64, ok? É 6 vezes 4, por isso 24 watts. Vamos então à nossa próxima questão. 18. Uma corda comprida é esticada por Pedro e Maria, que a seguram em extremidades opostas. A metade da corda ao lado do Pedro é mais fina do que ao lado de Maria. Pedro balança rapidamente e ritmadamente a sua mão, imprimindo uma sequência periódica de pulsos transversais, uma onda, que se propaga ao longo da corda até chegar em Maria. A velocidade de propagação da onda no lado do Pedro é maior do que no lado de Maria. Comparando os respectivos comprimentos de onda e frequência correspondentes dos dois lados, nós temos que, uma questão de onda, então a gente sabe que a relação é a velocidade de propagação da onda, ela vai ser o produto, né, de comprimento de onda vezes frequência. Ele diz para a gente que a velocidade na parte da corda de Pedro é maior do que a velocidade na parte da corda de Maria. Ou seja, a velocidade do Pedro é maior do que a velocidade ao lado de Maria. Então a gente só substitui V igual a lambda F para cada um deles. Ou seja, o produto comprimento de onda da parte de Pedro vezes frequência da parte de Pedro tem que ser maior do que o produto comprimento de onda ao lado de Maria vezes frequência do lado de Maria. Só que aí vem uma questão interessante dessa parte de ondas. A frequência de uma onda, ela depende apenas da fonte. E aí ele diz aqui, né, Pedro balança rapidamente e ritmadamente, ou seja, ele não vai mudar o ritmo do seu balançar de mão. Ou seja, a frequência dele vai ser igual a F, como eu coloquei ali, e a frequência que vai chegar até Maria também vai ser F, porque depende apenas da fonte, e a fonte é Pedro. Sabendo então que as duas frequências serão iguais, a gente pode substituir que ambas as frequências são iguais e simplificar, o que dá para a gente que o comprimento de onda de Pedro é maior do que o comprimento de onda ao lado de Maria. Isso dá para a gente, né, a resposta. A frequência é a mesma dos dois lados, porque, novamente, a frequência só depende da fonte. E notem que aqui não tem frequências diferentes graças a efeitos Doppler e coisas do gênero, tá? A fonte permanece parada, que é o Pedro, que permanece parado. E o comprimento de onda é maior ao lado de Pedro, como a gente encontrou ali, né, pela relação. Com isso, então, a gente termina as 6 questões de física do processo seletivo de 2023.2. E, novamente, como dica, né, estudem essa parte de ondas, a parte de trabalho, energia e leis de Newton, também parece cair, também caiu na de 2023.1. Essa parte de calor também caiu na 2023.1. Então, é isso, né? Eu desejo a todos uma boa prova e até a próxima.